Iniciemos com o nosso sinal da fé, com o nosso sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Agora passa isso aqui no seu coração. Diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, verso 13 a 20. Naqueles dias, ouvindo a voz do Senhor do meio da sarça, Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esse é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. E decidi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. E agora temos que ir a 3 dias de marcha num deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir se não for obrigado por mão forte. Por isso, estenderei minha mão e castigarei o Egito
com toda a sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deus deu um grande crescimento ao seu povo e o fez mais forte que os próprios opressores. Ele mudou seus corações para odiá-lo e trataram com má fé seus servidores. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Então mandou Moisés, seu mensageiro, e igualmente a Arão, seu escolhido. Por meio deles, realizou muitos prodígios e na terra do Egito, maravilhas. Reze comigo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje o Evangelho, Jesus vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E devemos assim entender qual é esse descanso que Jesus nos oferece e qual o descanso que eu quero no Mestre, porque Jesus Cristo, em outro momento, ele vai dizer, quando um doutor da lei vai dizer: Mestre, eu te seguirei para onde quer que for. Jesus respondeu o que para ele? Ele disse: o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça, não tem onde repousar a cabeça. E nós hoje vimos
Jesus oferecendo descanso para nós. Qual é esse descanso? A gente sabe que muitos trabalham pelo reino. E muitas vezes nós nos dizemos trabalhadores do reino e dizemos que estamos cansados. Cansados de trabalhar, cansados de fazer o trabalho para o reino. Jesus nos oferece o descanso, aquele descanso do chamado que ele fez para aquele jovem rico, que fazia tudo corretamente. Ele obedeceu os 10 mandamentos, mas quando Jesus disse para ele, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E o jovem, o que aconteceu com o jovem? Ele ficou triste e foi embora triste, porque ele não queria deixar seus bens, ele era rico. E Jesus nos oferece esse descanso, o descanso daquele momento que ele vai mandar os discípulos 2 a 2, ele vai dizer o quê? Ide de cidade em cidade, não leveis 2 túnicas, não leveis sandálias, não leveis alforje, não leveis nada. É esse descanso de nos confiarmos a Ele. É isso que Jesus quer. Esse despojamento que vai dar o descanso, de nos despojarmos de tudo desse mundo, de nos despojarmos das preocupações, porque no outro momento Jesus dissera, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, olhai as aves do céu, elas não ceifam, não trabalham. No entanto, meu Pai que está nos céus não deixa lhes faltar o alimento. É esse descanso que Jesus quer oferecer para nós, de não nos preocuparmos com nada, andarmos realmente com o coração nu, vamos dizer assim, seguindo o exemplo de São Boaventura, bispo e doutor da igreja, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, seguindo o exemplo de tantos santos que entenderam o Evangelho dessa forma e encontraram descanso, embora não tivessem descanso, porque o Evangelho nos chama a não descansar. Jesus Cristo disse, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Muitos que exercem o ministério estão cansados de tanto fazer o trabalho de evangelização, mas é isso. Jesus nos chama ao descanso e a não descansar também. E Jesus nos mostra assim, pela vida dos exemplos dos santos, que o nosso chamado é para aqueles que entenderam o Evangelho dessa forma, na forma de dizer não ao mundo, dizer não àquilo que o mundo nos propõe e dizer sim ao que Cristo nos propõe. Assim encontraremos descanso no Mestre, viveremos uma vida feliz. E ouvindo a voz do Senhor, hoje na leitura seguinte de Êxodo, Moisés vai dizer a Deus, sim, quando ele vai receber o chamado de Deus, ele vai até indagar, quem sou eu para ir ao rei do Egito? Eu não sou nada, não sei nem falar. Mas hoje ele vai aceitar o chamado, ele vai dizer, eu irei aos filhos de Israel. Eu irei aos filhos de Israel. E lhes direi, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas eles perguntarão, qual é o nome dele? Que devo responder? Veja que Moisés tinha na mente uma organização. Ele tinha na mente o que precisamos ter na nossa vida, que é justamente de quando nos dirigirmos para o trabalho, saber o que irá falar também. E Deus vai dizer para ele, eu sou aquele que sou. E acrescentou mais, assim responderás aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me a vós. E Moisés não indagou nada. O nome de Deus é eu sou, ou seja, ele é a existência, o ser vivo no meio de nós. Acreditemos, ter crença na existência desse Deus é o apelo de Deus para aquele povo do Egito
para o próprio rei do Egito, e ele quer para nós também. E Deus disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esse é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos lembrar que o nome de Deus é essa existência. Deus existe no meio de nós, Ele está no nosso semelhante, Ele está nas pessoas, Ele está na natureza, Ele está em tudo que existe, deve lembrar a existência de Deus. E a missão de Moisés era também reunir os anciãos de Israel e dizer-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu-me dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito, e decidi tirar-vos da opressão. Aí vem a palavra opressão, tirar da opressão. Deus, Ele não se contenta com uma nação oprimida, com um governante que oprime a nação. Ele vai dizer: conduzir-vos-ei à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus. E no final ele vai dizer: a uma terra onde corre leite e mel. Deus quer isso para nós, para cada um de nós. Vamos levantar a cabeça diante dos problemas, não vamos nos entregar aos problemas. Deus quer dizer isso para nós. Jesus, quando toma a palavra hoje no Evangelho de Mateus, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Jesus Cristo quer dizer: não baixeis a cabeça. Levantai a cabeça diante dos problemas. Não se entreguem diante das dificuldades. Não desanimem. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. E quando Jesus diz: eu sou humilde de coração, sou manso de coração, ele mostra por onde devemos encontrar esse descanso, que é pela humildade e pela mansidão também. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos hoje trazer com um olhar assim, um olhar que possa extrair dessa leitura de hoje esse panorama que nos envolve de Jesus, de enxergar aquela multidão sofredora, ter compaixão por ela e imediatamente lhe dizer: vinde a mim. Essa é a nossa missão também, não só de irmos ao Mestre, mas como missionários também, levar a palavra para aqueles que estão desanimados, dizer, como foi dizer Moisés, para aquele povo que estava sendo oprimido: o Deus, o eu sou, me enviou até vós para tirardes desta opressão e vos levardes à terra que manará leite e mel. Deus fará isso por você também. Deus fará por mim, fará por cada um de nós, nos tirará dessa terra da opressão para nos levar a uma terra onde mana leite e mel. Boa parte do sofrimento da humanidade é causada por maus governos, maus governadores, opressores, dirigentes intolerantes com as religiões. É gerada também pela má distribuição de renda, que gera justamente a miséria, como aconteceu no Egito. E também somado justamente à conduta da humanidade contrária à vida, que justamente afasta o poderio de Deus de nós, a prática do aborto, o tráfico de pessoas, o uso desenfreado e irresponsável do sexo, a não aceitação de Deus na própria vida, o ateísmo, tudo isso concorre para sufocar a humanidade e envolvê-la na tristeza e na infelicidade. Jesus vem nos chamar: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Jesus vem mostrar outro caminho. Ele pessoalmente se dispõe a conduzir-nos. Ele vem decidir o nosso caminho e quer que nós confiemos nele.
Ele é manso e humilde de coração e que essa humildade e mansidão em nós também, para o nosso próprio descanso, para o nosso próprio conforto. Peçamos de Deus, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós, como todos os dias nós pedimos aqui. Seu coração permanecerá conosco quando nós tivermos essa mansidão, quando nós tivermos essa humildade. Venham a mim, todos vós que estáis cansados. Ó Jesus, manso e humilde de coração, que alegria para nós poder chegar perto de Ti, abrir nossa alma, expor nossas dúvidas, manifestar-te os sentimentos mais íntimos, os segredos mais ocultos. És mãe, és pai, és irmão solidário, és bom conselheiro, és o único e verdadeiro amigo. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, abrir a Bíblia, continuar com a Bíblia aberta e rezar os salmos, os hinos, os louvores. Se perguntarem para você o que é laudes, é louvor, é louvar a Deus, é bendizer a Deus, é o estado do homem que está vigilante rezando, é isso daí é laude, é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar Deus em primeiro lugar de manhã, antes que as trevas nos visitem, devemos colocar a luz, isso significa iluminar o nosso dia com a oração, com a palavra, nos colocar diante de Deus como aquele que está de prontidão a seguir a Cristo e ao Evangelho. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe também seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, salve Santa Mãe de Deus.